Gente, vamos analisar agora os elementos especiais do inadimplemento das obrigações. O primeiro elemento que está previsto já no Código Civil é a mora, do artigo 394 ao artigo 401. A mora ela pode ser tanto do credor quanto do devedor, tanto do solvens quanto do acipiens. A mora é um estado jurídico, né, perfeito, onde se demonstra que houve o inadimplemento das obrigações. Até chegar o prazo acertado, até chegar no momento adequado para que o devedor ou quem deve pagar seja responsável, para que ele possa ser responsabilizado patrimonialmente, como nós já vimos anteriormente, o devedor ele responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas e pelo inadimplemento das obrigações. Para que isso possa ser possível, é preciso que ele esteja em mora, porque se aquela dívida, se aquela obrigação ainda não venceu, nem o devedor foi enquadrado, ou o credor, como pode ser também, não foram enquadrados ainda como Estado em mora, então não pode ter a constrição, não pode ter a responsabilidade patrimonial. Então vou chamar a atenção aqui de dois artigos, né? O artigo 397, que estabelece o seguinte: o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, ou seja, aquela obrigação de fazer, a obrigação de dar, excluída a obrigação de não fazer, e líquida. O que é liquidez? É quando já se sabe exatamente qual é o valor ou qual é a prestação a ser cumprida, né, por parte daquele que deve fazer o pagamento, né? Então, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Então, isso significa dizer que, a partir do momento que não foi cumprida aquela obrigação positiva e líquida, que já sabe certamente qual é o valor, ou já sabe certamente qual é a prestação a ser feita, a partir do momento que há o inadimplemento, em razão de um termo, em razão de uma condição, em razão de um prazo que chegou, que era para ter sido cumprido e não foi cumprido, o devedor já está em mora. Isso significa dizer que autoriza o credor a utilizar dos meios necessários para a cobrança, tá? Para que ele possa fazer a cobrança. Se o devedor não está em mora, qualquer tipo de cobrança vai cair em quê? Cobrança vexatória. Então, é por isso que a mora ela se constitui a partir do inadimplemento. Ela já se constitui de pleno direito. O parágrafo único traz uma hipótese. Não havendo termo, ou seja, não havendo um contrato, não havendo a previsão específica de que a mora já se constitui a partir do não pagamento, a partir do inadimplemento, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou interpelação extrajudicial. Então é muito comum que quando você, por exemplo, está devendo algo, você receba uma cartinha, uma notificação extrajudicial dizendo que você está devendo. A partir daquele momento, você está constituído em mora, autorizando, por exemplo, as operadoras de cartão, os bancos, a incluí-lo nos cadastros de proteção ao crédito, no SPC e no Serasa, mesmo sem ter judicialização ou cobrança daquela dívida. Por quê? Porque a partir do momento que existe a mora, já autoriza o credor ou a quem deve receber aquele pagamento, daquela obrigação, a tomar as atitudes necessárias para proteger os seus interesses em razão daquele inadimplemento. Então, o inadimplemento das obrigações positivas e líquidas, quando há contrato, se constitui de pleno direito a partir do não cumprimento. Né? A mora, na verdade, desculpa. A mora se constitui de pleno direito a partir do inadimplemento. Quando não há contrato, quando não há acordo, a mora se constitui através da interpelação judicial, ou seja, uma ação judicial que a pessoa entrou, ou uma notificação extrajudicial. Tá? Artigo 398. Nas obrigações provenientes do ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Observe, no ato ilícito, que gera a responsabilidade extracontratual, não há contrato, né? Não há previsão de pagamento das obrigações. Só que, a partir do momento que houve a batida, por exemplo, do carro, que se configura como um ato ilícito, a partir daquele momento, o devedor, né, quem foi ali o culpado daquela batida, já está em mora. Ah, professor, e para que isso é importante? Isso é importante para o cálculo dos juros,
para o cálculo da correção monetária, porque no dia em que for feito o pagamento daquelas obrigações, retroagirá aquele valor para a correção monetária a partir daquele dia, a partir daquela prática do ato ilícito, ou seja, o valor será maior por conta desses dias passando dos juros e da correção monetária, tá? E um outro elemento que eu quero trazer para vocês sobre a mora é a expressão purgar a mora, ou seja, o que é purgar a mora? É afastar os efeitos do inadimplemento. Então, por exemplo, você está lá devendo e vamos ler aqui especificamente como traz a previsão do artigo 401. Purgar a mora, está lá previsto no artigo 401, é o que pode fazer o devedor ou o credor para afastar os efeitos do inadimplemento. Então vamos lá, artigo 401. Purga-se a mora, ou seja, afasta os efeitos do inadimplemento, porque a gente já viu que a mora ela tem como efeito a possibilidade da cobrança e da responsabilidade civil do devedor. Então, purgar a mora é afastar o inadimplemento, os efeitos do inadimplemento. O inadimplemento existe, mas se afastam os efeitos, afastam-se os efeitos. Então, purga-se a mora por parte do devedor, oferecendo este a prestação, ou seja, o que era devido, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Então, para que o devedor afaste a mora, por exemplo, foi lá notificado extrajudicialmente. A partir do momento que ele foi notificado extrajudicialmente de uma dívida de R$1.000, então ele faz o pagamento da dívida, mais os prejuízos, as perdas e danos, os juros relativos àquele inadimplemento. Se ele fizer esse ato, então afastou a mora e afastou os efeitos do inadimplemento, tá bom? Agora nós vamos analisar as perdas e danos, que eu já falei para vocês, que estão previstas entre os artigos 402 e 405. E temos como os danos, como as perdas e danos, constitui como perdas e danos os danos morais, os danos estéticos, os danos materiais, os lucros cessantes, os danos ambientais. Então as perdas e danos estão previstas lá entre o artigo 402 e o artigo 405. Vamos fazer uma leitura rápida do artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então o artigo 402, ele positivou a ideia dos lucros cessantes, porque as perdas e danos elas eram encaradas ou compreendidas apenas como os danos morais e os danos materiais, que é isso que está aqui, o artigo 402 está prevendo aqui, ó, salvo as exceções expressamente previstas em leis, as perdas e danos devidas ao credor abrange, além do que ele efetivamente perdeu, danos materiais, o que razoavelmente deixou de lucrar, lucros cessantes. Ah, professor, e os danos morais? Qual é a construção dogmática para a possibilidade dos danos morais? É a própria previsão constitucional, ela quando trata da dignidade da pessoa humana e dos outros direitos fundamentais, né, em relação à honra, à imagem, à vida, né, que estão abrangidas dentro da dignidade da pessoa humana. E por que isso é possível? Porque nós já observamos que a análise do direito civil precisa ser feita a partir dos parâmetros e dos paradigmas constitucionais. A Constituição de 88 deixou de ser norma meramente interpretativa para ser uma norma que tem eficácia direta nas relações civis e nas relações contratuais. Então, a construção constitucional de proteção e de tutela à dignidade da pessoa humana é que permite que, em razão dos atos ilícitos ou em razão do inadimplemento das obrigações contratualmente previstas, que haja a possibilidade da indenização nos danos morais e também nos danos materiais e nos lucros cessantes que agora estão previstos no artigo 402 do Código Civil, tá? Um outro elemento que eu quero chamar a atenção das perdas e danos, eu quero que vocês façam a leitura, mas ela é autodidata, a leitura desses artigos, é que os juros de mora, ou seja, os juros em razão da mora, eles contam desde a citação inicial. Então, havendo processo, a partir da citação já começa a correr os juros, ou seja, quando a parte fizer o pagamento, seja esse pagamento no final do processo, depois de todos os recursos, vai contar os juros, vão se contar os juros a partir da citação inicial. Para fins de notificação extrajudicial, observa-se que a jurisprudência vem observando
que a contagem dos juros é a partir do momento em que ele foi constituído em mora, para as questões que não forem judicializadas. Então, a partir do momento que houve a notificação extrajudicial, já há a contagem, o cômputo dos juros. É por isso que, por exemplo, quando você recebe a fatura, já vem ali a previsão de qual foi o valor pago a título de juros. Se você, por exemplo, estiver devendo no cartão de crédito, se estiver devendo a água, se estiver devendo a luz, se estiver devendo qualquer obrigação que venha através de fatura, já tem ali previsto qual foi os juros e a partir de quando eles estão sendo cobrados, tá bom? E aí nós entramos no outro elemento especial do inadimplemento, que são os juros legais. Isso eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Os juros legais, eles são previstos no Código Civil com remissão ao Código Tributário Nacional. Então, nas relações civis, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a taxa máxima de juros cobrada é de 12% ao ano ou de 1% ao mês. Então, os juros máximos que podem ser cobrados numa relação contratual ou no pagamento de uma indenização em razão de um ato ilícito que gera a responsabilidade extracontratual é de 1% ao mês e de 12% ao ano. Porque a gente vai ver aqui no artigo 406, quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa em que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. E onde é que estão previstos a taxa dos juros, né, devidos em razão dos inadimplementos com a Fazenda, ou seja, do pagamento dos impostos perante a Fazenda. Está previsto lá no artigo 161, está lá previsto no artigo 161 do parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. 1% ao mês, 12% ao ano. Ah, professor, no meu contrato de financiamento, no meu contrato de empréstimo, no meu contrato bancário, na operação do inadimplemento da taxa do cheque especial, os juros são bem maiores. Por quê? Porque o STJ, de uma forma, não posso usar uma palavra ruim, porque está aqui salvo no YouTube, mas imagina a palavra que eu diria em sala de aula. Mas, de forma a privilegiar o lobby dos bancos, o STJ entende que a taxa de juros legal, né, os juros legais que estão previstos aí no Código Civil e no Código Tributário Nacional, não se aplicam aos contratos bancários. Ou seja, os contratos bancários, os bancos estão livres para cobrar a taxa de juros que bem entender. Isso é uma excrescência, é uma imoralidade que nós temos no Brasil, patrocinada pelo STJ, que entendeu que os bancos estão excluídos dessa relação civil. Mas, felizmente, nós temos aí várias decisões judiciais que observam que quando aquela taxa de juros do contrato bancário está superior à taxa de mercado, o que é chamado juros abusivos, nós temos tido sucesso em algumas decisões judiciais que fazem, em razão da função social do contrato, em razão da boa-fé, do equilíbrio das prestações obrigacionais, que reduzem a taxa de juros cobrada naqueles contratos bancários, se eles forem abusivos. Também é vedado pela legislação a cobrança de juros sobre juros. Então você não pode cobrar juros sobre juros, que é uma prática corriqueira por esses bancos, que eu não posso falar aqui o palavrão que eu queria falar, mas que através desse palavrão que eu queria falar, extorquem, né, a nossa população brasileira sob o patrocínio do STJ, tá? Então, os juros legais para as relações civilistas, onde não se envolva contrato bancário, ele é de 1% ao mês e de 12% ao ano, porque o artigo 406, ele faz remissão ao Código Tributário Nacional, lá no artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, tá? Um outro elemento especial do inadimplemento das obrigações é a cláusula penal. O que é a cláusula penal? O nome é penal porque vem de pena. A cláusula penal é a multa prevista no contrato em razão do inadimplemento de alguma cláusula ou do contrato de um modo geral. Então, nesse
contrato, por exemplo, de locação, eu sou locador e tenho um contrato de locação com Dielida, por exemplo, vai ter lá uma cláusula, né, normalmente bem no final do contrato, vai ter uma cláusula que qualquer descumprimento das obrigações previstas nesse contrato incorrerá no pagamento de multa de 2% o valor do aluguel, ou de 10% do valor do contrato, ou de 15% do valor do débito. Então, isso é o que se convencionou chamar de cláusula penal, porque ela tem uma natureza semelhante ao direito penal, que é penalizar. Então, além da indenização das perdas e danos, dos danos morais, dos danos materiais, dos lucros cessantes, dos danos estéticos, dos honorários advocatícios, o devedor ou aquele que descumpriu a obrigação que estava prevista no contrato também será penalizado pela cláusula penal, ou seja, por um valor que é estipulado no próprio contrato. Então a cláusula penal, toda vez que vocês ouvirem falar em cláusula penal, vocês saibam que não tem a ver com as perdas e danos, mas é mais uma penalidade em razão do descumprimento. Porque observem, as perdas e danos, elas servem para minimamente restituir aquilo que foi violado. Ou seja, restabelecer o equilíbrio patrimonial daquele credor que não teve satisfeita a sua obrigação por parte do devedor. A cláusula penal não. A cláusula penal ela é uma punição ao devedor. Você deixou de pagar os aluguéis, você deixou de pagar, de contratar o seguro de incêndio, nesse caso do contrato de locação, então você vai pagar aqui uma taxa, uma multa de 10% o valor do contrato, de 10% a soma dos aluguéis nos últimos 12 meses. Então, a cláusula penal ela é estipulada nos contratos como forma de penalizar, de punir aquele devedor. O ordenamento jurídico brasileiro, ele pune aquele que não cumpre as obrigações. Por quê? Porque a gente precisa de segurança jurídica. É um princípio que nós vamos estudar no próximo semestre das relações contratuais. É preciso que haja segurança jurídica, que aquelas obrigações serão cumpridas. Porque se todo mundo descumpre com as obrigações, nós vivenciamos no caos. E o direito quer evitar justamente esse caos. Então a cláusula penal ela pode ser estipulada junto com uma das obrigações do contrato. Então a cláusula penal pode estar lá no contrato de locação dizendo: se não pagar o aluguel, haverá a multa de 10% ou haverá a multa de 2% em cima do valor da mensalidade. Então ela pode ser em cima de uma das obrigações do contrato, que é o pagamento dos aluguéis, ou pode ser em cima do contrato todo. Ou seja, caso haja o descumprimento de qualquer obrigação prevista naquele contrato de locação, haverá a multa de 10% do valor do contrato. Então a cláusula penal ela pode ser em relação a uma das obrigações do contrato ou em relação ao contrato todo. Agora atenção a isso. A cláusula penal ela não pode ter o valor superior ao valor do débito ou o valor do inadimplemento das obrigações. Então, da cláusula penal, eu quero que vocês leiam aí a partir do artigo 408, é preciso que haja a previsão contratual para que tenha a punição, para que essa cláusula possa se operar, e essa cláusula ela é acessória, ela acompanha o contrato, por ser acessória, ela não pode ser maior do que o valor do contrato ou maior do que o inadimplemento daquela obrigação, o valor daquela prestação que foi inadimplida. E por fim, nós temos como o último elemento especial do inadimplemento, arras ou sinal. O que são as arras? As arras são o sinal. Então, por exemplo, num contrato preliminar de compra e venda, na promessa de compra e venda, é rotineiro que você dê um sinal, chama-se arras ou sinal. Quando você dá um valor adiantado para garantir aquele contrato, como forma de entrada naquele contrato, no financiamento de um carro, às vezes você dá o próprio carro, não é? Como sinal, como forma de entrada. Então, as arras ou sinal é justamente esse adiantamento, é o dinheiro ou bem móvel, né? Não cabe arras ou sinal dado em bem imóvel. Então, arras ou sinal ou é dinheiro ou é bem móvel, dado como entrada, né? Como forma inicial, como forma de demonstrar que haverá o cumprimento das obrigações. Então, as arras ou o sinal, eles são dados, né? As arras são dadas e o sinal é dado no início do contrato, quando está sendo construída aquela relação contratual. Muitas vezes as arras ou sinal, elas só são previstas ou só são dadas
nos contratos que têm prestação de trato sucessivo. Porque se o contrato se encerra ali, é de execução instantânea, então não há sentido em ter arras ou sinal. Então as arras ou sinal, elas são muito utilizadas quando nós temos obrigações de trato sucessivo ou obrigações de execução diferida, ou seja, aquela em que o ato único só vai se realizar, só vai ser perfeito para cumprimento das obrigações contratuais depois de um tempo, depois da assinatura do contrato. Então nós temos, eu chamo a atenção aqui no que está previsto no Código Civil, entre o artigo 417 e 420, do que tutela o sinal, é que nós temos as arras confirmatórias e nós temos as arras compensatórias. Sinal confirmatório ou sinal compensatório. Arras e sinal são sinônimos, é a mesma coisa. As arras confirmatórias são aqueles valores que são dados como entrada e que viram desconto, que abatem do valor do contrato. Então vamos lá, eu vou comprar um bem imóvel e na promessa de compra e venda o valor do imóvel é 100 mil reais. Eu dou 10 mil reais de sinal, eu dou 10 mil reais de arras. Esses 10 mil reais que foram dados na promessa de compra e venda são utilizados para descontar o valor total do débito. Então se eu dei aquele sinal de 10 mil reais, o valor do meu débito não vai ser mais 100 mil, que é o valor do contrato, mas sim de 90, porque elas servem como forma de confirmar o contrato. Então as arras confirmatórias, elas são utilizadas como forma de desconto do valor total do contrato. Então vamos analisar a regra geral do inadimplemento e da utilização das arras. Se a parte que deu as arras, ou deu o sinal, se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Então, essa primeira parte do artigo 18 significa dizer que se você deu as arras, por exemplo, você deu as arras, deu o sinal e não executou o contrato, não cumpriu o contrato, poderá a outra parte, aquela que recebeu as arras, considerar o contrato como desfeito, como não cumprido aquela obrigação e reter aquele valor daquelas arras, daquele sinal que foi dado. Atenção aqui. Aqui nós estamos tratando da regra geral das relações civilistas. Por quê? Porque nós temos uma lei específica, por exemplo, para o distrato nos contratos de compra e venda de bem imóvel. A lei que foi aprovada agora recentemente, 2015, 2014, 2013. Deixa eu ver aqui, gente, qual é a lei, só para que vocês possam também dar uma lida. Lei do distrato. Lei do distrato... foi 2018, olha aqui, recentemente, dezembro de 2018. A Lei 13.786 de 2018. Então, essa lei estabeleceu as situações próprias para o distrato imobiliário, para o distrato do contrato de compra e venda. Então, lá já tem a previsão de qual é o percentual que retorna a título de sinal para os bens imóveis. Então, nós temos uma lei especial que tutela a relação do distrato, do inadimplemento das obrigações do contrato de compra e venda de bem imóvel. Aqui nós estamos tratando da regra geral, que se aplica a todos os outros contratos. Quando a lei tiver quando o contrato tiver uma lei específica, então a lei especial é que vai tutelar, é que vai chancelar aquela relação. Mas vamos lá. Artigo 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Ou seja, ele pode reter as arras, o sinal que ele recebeu, porque a outra parte foi culpada, foi que não executou o contrato, foi que não fez o contrato definitivo. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente. Então, observe, se eu dei o sinal e a outra parte foi que não cumpriu o contrato, foi que não executou o contrato, se ela não cumpriu com aquilo que foi estabelecido, então eu vou ter direito a receber aquele sinal de volta, mais a indenização suplementar. Então, essa parte aqui que está negritada em vermelho, exigir sua devolução mais o equivalente, esse mais o equivalente significa o que a jurisprudência chama de indenização suplementar. Ou seja, além do valor que foi dado a título de sinal, eu vou ter direito a receber uma indenização suplementar, mais os juros e mais os honorários advocatícios, ou seja, as perdas
e danos daquela relação a título de indenização. Então, atenção a isso. Se eu dei o sinal e a outra parte foi que não cumpriu com o contrato, não executou o contrato, então eu terei direito a receber de volta o sinal que foi dado, mais uma indenização suplementar e as perdas e danos. Se eu dei as arras, eu dei o sinal e eu é que não cumpri o contrato, e eu que não executei o contrato, então aquela pessoa que recebeu as arras, que recebeu o sinal, poderá reter as arras e considerar desfeito o contrato. Qual é o impacto de se considerar desfeito o contrato? É que as obrigações contratuais que foram previstas para aquela pessoa não mais existirão, tá? E nós temos um outro tipo de indenização, que não é a regra geral, também em relação às arras, que está prevista no artigo 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, ou seja, é possível que nós tenhamos a cláusula de arrependimento. O que é essa cláusula de arrependimento? É que eu fiz o contrato, mas tem lá uma cláusula dizendo que eu posso me arrepender daquele contrato a qualquer momento, sem pagamento de indenização nenhuma. É um direito potestativo, é um direito que não admite oposição. Então, se houver a cláusula de arrependimento no contrato, significa dizer que uma das partes, ou ambas as partes, podem se arrepender, não querer mais aquele contrato e não ter nenhuma responsabilidade em relação àquilo. E isso existe? Existe. É muito comum em alguns contratos imobiliários existir a possibilidade de arrependimento, desde que haja a previsão. Então, se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perder-lhe-ás em benefício da outra parte e quem as recebeu devolverá mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Então, isso significa dizer que, havendo a cláusula de arrependimento, se houver o pagamento de sinal, se houver o pagamento das arras, apenas a devolução daquelas arras, daquele sinal, por si só, já será a indenização. Ou seja, não haverá o pagamento de uma indenização suplementar, porque a parte agiu com seu próprio direito de arrependimento, que está lá prevista na cláusula de arrependimento. Mas a regra geral é a que está lá prevista no artigo 418. A exceção é o artigo 420, por quê? Porque exceção, porque nem todos os contratos existe cláusula de arrependimento. A gente vem aqui para a súmula, para encerrar o assunto e a nossa discussão sobre o direito das obrigações, a súmula 412 do STF. No compromisso de compra e venda, ou seja, no contrato preliminar, na promessa de compra e venda, com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu, exclui indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Então, a súmula 412 está fazendo uma interpretação do artigo 420, ou seja, as arras e o sinal, quando houver exercício do direito de arrependimento, através da cláusula de arrependimento, ela por si só já será a indenização. Não haverá possibilidade das perdas e danos, de todos os elementos das perdas e danos, apenas dos juros e das custas processuais. Então, nós agora encerramos a nossa discussão do direito das obrigações. Nós tratamos do conceito e classificação do direito das obrigações, tratamos da classificação das obrigações, tratamos da transmissão das obrigações e tratamos do adimplemento e do inadimplemento das obrigações que serão avaliados na nossa prova na próxima terça-feira, tá bom? Então estudem pelo livro, acompanhem as nossas aulas aqui pelos slides e pelo Código Civil, sobretudo nesse assunto aqui de inadimplemento e adimplemento das obrigações, para que vocês tenham uma melhor clareza. Valeu? Bons estudos para vocês.